Graça e paz, meus amados irmãos, aqui é o reverendo pastor João Batista Cantário. Quero aqui nessa oportunidade trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Também quero pedir a você, meu amado, minha amada, que você se inscreva no nosso canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa. Você possa aí se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e também deixar o seu joinha, né? Quero aqui nessa oportunidade, né, parabenizar o nosso presidente e vice-presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, pela belíssima campanha realizada aí, né? E a democracia foi feita. Parabenizar também todos os brasileiros, né, dentro do país e fora do país, que exerceu aí o seu direito de voto, né? E estamos aí, graças a Deus, tocando um barco. Amados, essa reflexão aqui nós vamos fazer para a glória do Eterno, né? Baseado em Êxodo 32, né? Êxodo 32 é um mini estudo, né? Um mini estudo que nós estamos trazendo aí, né? Estamos já a todo vapor trazendo à luz da palavra de Deus aqui alguns temas bem acirrados, porque temos um projeto muito grande de educação cristã e esse projeto está saindo do papel, então nós já estamos aí a todo vapor, né? Graças a Deus. Vamos aqui, Êxodo 32, do 1 ao 5, que diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-lhe Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Glória seja louvado o nome de Jesus por esta palavra. Meus amados e minhas amadas, a razão de eu estar trazendo aqui esta reflexão baseada no livro de Êxodo, capítulo 32, sobre o bezerro de ouro. E vamos aqui já, antes de eu tecer qualquer comentário, vamos aqui. Eu andei aqui estudando a Bíblia do expositor e, baseado nesses capítulos, nesses versículos que lemos de capítulo 32 de Êxodo, o comentarista diz aqui, da Bíblia do expositor, no mesmo capítulo que lemos, comentários que vem, diz assim: Israel, como veremos, não podia prosseguir por muito tempo sem uma forte liderança espiritual,
Sem Moisés presente, as pessoas clamariam: faze-nos deuses. Pouco mudou Arão consentiras frente às demandas ao povo, assim como muitos da liderança espiritual fazem na atualidade. A menos que nós prendamos a Cristo, nenhum de nós estaremos muito longe do bezerro de ouro. Por exemplo, a maioria das igrejas estão dando às pessoas o que elas querem, em lugar de dar a elas ou a eles aquilo que eles necessitam. As igrejas buscador sensível e de fato, mais que tudo, são exemplos perfeitos disto. Em Atos capítulo 5 e versículo 29, nós vamos ver aqui a palavra do Senhor, rapidinho aqui, eu vou pegar em Atos, nós vamos ler para complementar aqui o que lemos, Atos capítulo 5, versículo 29, e eu já falo com meus irmãos 5 e 29 de Atos, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Esta palavra, esta passagem, Pedro está aqui afirmando porque diante de uma perseguição de parte do sumo sacerdote, da prisão deles, eles foram açoitados, soltos, e foram expressamente proibidos de pregar a doutrina de Jesus Cristo, ou pregar o evangelho que Jesus Cristo tinha mandado a eles. Então, quando eles pegam Pedro e todos os seus apóstolos, eles dizem: eu já não te disse que não era para pregar sobre esse tal homem? Ele diz: Pedro, o que importa a mim é fazer a vontade de Deus e não dos homens. Meus amados, o que vemos aqui desta palavra, desta passagem aqui sobre bezerro de ouro em Êxodo 32, é que hoje, naquela época, quando Moisés subiu para o monte para buscar as tábuas da lei, não demorou muitas horas, o povo rodeou o sacerdote Arão e questionaram sobre a questão de Moisés e sobre os deuses que eles precisavam adorar alguém ou alguma imagem, algum deus, que eles acreditavam então nessa pequena tese de que esse Deus que eles fizessem, que Arão fizesse, iria fazer eles voltar para o Egito. E hoje nas nossas igrejas, meus amados, já há algum tempo atrás, tem acontecido isso. As nossas igrejas brasileiras, eu vou falar a nível Brasil, porque eu ainda não tive a oportunidade de sair fora do Brasil, então eu não posso falar lá fora de algo que eu não conheço, eu tenho que falar daqui de dentro. Estão constantemente adorando o bezerro. Por exemplo, bezerro é idolatria, vamos dizer assim, uma palavra bastante comum para que todos entendam. A gente divinizar ou divinizar alguém, colocar alguém como Deus, né? E há muitos falsos profetas, há muitos bezerros de ouro dentro das igrejas, não é de hoje. Vamos então aqui a algum fato que eu preciso trazer esse esclarecimento
diante desse pequeno estudo que temos feito, que as nossas igrejas estão adorando, infelizmente, deixou o foco que é o Evangelho, deixou o foco que é Jesus, deixou o foco que é palavra, deixou o foco que é evangelização, deixou o foco que é buscar os dons espirituais, deixou o foco que é aqueles que têm os dons espirituais, usá-los em prol do bem da comunidade evangélica, para estar adorando, saindo do plano de Deus, saindo da vontade de Deus, saindo da presença de Deus, para adorar bezerro de ouro. Em 2007, vamos falar menos, vamos falar lá de trás. Em 1999, no dia mais específico, no dia 1º de setembro de 1999, o líder da igreja Só o Senhor é Deus, com sede em Maringá, Paraná, disse que a volta de Jesus aconteceria entre o dia de Natal e o dia 31 do corrente ano, ou seja, de 1999. Decepcionado, ele deixou 2.500.000 pessoas, membros, 2.500.000 membros, em praticamente 3.000 cidades brasileiras e na América Latina. Esse homem, Miranda Leal, deixou essa igreja, esses membros da igreja, decepcionado. Por quê? Porque ele apregoava que Jesus voltava em 2000. Ele apregoava que Jesus voltava no ano de 2000. Não passaria. Na passagem do ano, meia-noite, ou seja, melhor, do Natal até no dia 31, meia-noite, a volta de Jesus se aconteceria. Mas foi uma revolução dentro desse ministério, Só o Senhor é Deus, que até hoje. Agora, o importante dizer, o que eu quero trazer aqui, porque que eu estou fazendo alusão a essas pessoas, porque eles entregaram uma profecia falsa, e agora procura ver a rachadura, a ruptura que deu dentro do ministério, está aí até hoje. Só que perdeu a força mundial, nacionalmente falando, perdeu a força. Os templos, quase todos eles, dentro do Brasil e fora dele próprio, e perdeu a força. Ele teve que sair fora do Brasil. Há recentes comentários de que ele está lá numa cidade do Paraná, não sei dizer certo. Mas o que eu quero trazer, com essa atitude, ele veio a corromper a fé de 2,5 milhões de pessoas, de fiéis. Está entendendo o mistério? Por isso que eu trago aqui, faço alusão a essa palavra hoje, de adorar o bezerro de ouro. Tá certo? Em 2007, a profetisa Valmice Milhões disse há alguns anos, em 2007, e antes de 2007, que Jesus voltaria em 2007, né? Valmice Milhões, há alguns anos atrás, disse que Jesus voltaria em 2007, um dia de sábado, baseado em Mateus 24, 32 a 35. Ela leu Mateus 24, 32 a 35, fez uma predição e ainda jogou que ele voltaria no dia de sábado. Nós estamos em 2022. Precisa de eu falar mais alguma coisa? Agora, procura essa irmã, essa profetisa que tinha canal de tudo quanto é jeito na televisão, que todo mundo assistia, eu mesmo parava nos dias de sábado para ver o sermão dela. Parava nos sábados para ver o sermão de Silas Malafaia. Parava para ver os cultos da CGADB, que é da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Tudo no sábado.
né? E agora, nessa última hora, pessoas foram lesadas, sua fé, sua convicção. Agora, meus amados, se tratando dessa nossa 2022, há 6 meses atrás, começou-se, ou há um ano atrás, começou então as igrejas, a maioria das igrejas, deixar os pastores, líderes, deixarem o foco de pregar o evangelho para começar a focalizar no bezerro de ouro e adorar o bezerro, fazendo predições, pastores sérios sendo presos, pastores sérios dizendo, fazendo predições bíblicas de que fulano, ciclano ia ganhar, ciclano ia perder, fulano ia perder. E agora, diante de tantas profetadas, diante de tantas santices, diante de tantas previsões, pastores sérios, como da CJDB, pastores, eu nunca tinha visto, dentro de quase 30 anos de evangelho, um pastor da Assembleia de Deus mexer com essas coisas de adorar bezerro de ouro. E nesse ano, de uns tempos para cá, mas esse ano foi mais forte. E agora, a Assembleia de Deus era um estupim no inferno. E agora, como que vai ficar a cabeça dos crentes que menos entendem um pouco da palavra? Alguns votaram, outros seguiram um líder, e o líder falhou como pastor, falhou como pessoa, falhou como estudante da palavra, como teólogo que é, falhou. As suas predições não deram certo, que teve algum camarada aí que chegou e leu aqui o nome da pessoa, do candidato, e o versículo aqui no livro de Juízes, e versículo 22, e leu o nome da pessoa e disse: a predição é essa. E agora? O bezerro de ouro foi quebrado por Moisés. Jesus não aceita esse tipo de coisa, porque nós fomos chamados como crente, como cristão, para adorar. De 6 meses para cá, que a maioria das igrejas, graças a Deus, muitas delas pregaram o evangelho e ganharam almas. Mas dos ministérios grandes, desses pastores que adoraram o bezerro junto e levou multidão adorando o bezerro, deixou de ganhar alma para o reino do Senhor e ainda corrompeu o rebanho que tinha. Está entendendo o mistério? Diante disso, meus amados, eu venho nessa oportunidade trazer essa mensagem, né? Que nós cristãos, nós fomos chamados por Deus para pregar o evangelho. Você não viu em momento algum Jesus ter partido político. E se é uma democracia, cada um sabe quem vai fazer a sua obrigação. Não precisa ditar aquele mutim, e esse é de Deus, aquele é do diabo, e agora? Só falta falar que o diabo venceu agora. Então, meus amados, o que eu estou aqui para trazer, eu não estou de lado de ninguém, eu estou do lado da palavra, eu estou do lado do evangelho. O que eu quero trazer agora, à luz da Bíblia, é que enquanto se degradearam, enquanto fizeram predições, profecias, dizendo que se perdesse não era Deus, mas não saiu da boca de Deus. Jeremias disse: ai daquele que acrescentar um tio da palavra de Deus. Em Jeremias 28,